certeza toda terça tem ouvido o clamor direcionado específico ao Marigal. Pai, talvez se ainda a resposta não chegou, mas cremos que ela está sendo trabalhada. Fala em nossas vidas nessa noite e enche-nos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Evangelho de São Mateus, do capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Glória a Deus, aleluia. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Vimos uma passagem muito conhecida, passagem onde demonstra a atitude de uma mulher estrangeira, Ciro Fenício, uma mulher que ela era da região de Samaria, dos samaritanos, e era tida como estrangeira, inimiga. E os judeus tinham por hábito dizer, chamar o povo daquela região de cachorro, porque eles não observavam as coisas santas, comiam de coisas impróprias, enfim, não observavam os ritos judaicos. Então, para o judeu, isso era tido como um cachorro, alguém imundo, alguém impuro, que não merecia, não tinha mérito nenhum, e não tinha, segundo eles, que ser lembrada por nada. Essa mulher, ela tinha uma filha que ela mesma descreve terrivelmente endemoniada. Ela esperou um momento para ir até Jesus, para que Jesus pudesse fazer aquilo que ninguém tinha conseguido fazer. Ela sabia do risco que ela corria. Ela sabia, ela já havia onerado a situação toda. Ela sabia: olha, eu sei que talvez eu não seja bem recebido, eu estou esperando já isso, talvez me tratem não com respeito, não com consideração, mas eu preciso tomar uma atitude, preciso tomar uma decisão, preciso ir até Jesus. Porque esse demônio, ele não vai deixar minha filha se eu não buscar aquele que pode arrancá-la. E essa mulher, ela encontra Jesus e ela atrás da multidão, gritando desesperadamente, pedindo socorro. Ela incomoda o povo. Ela incomoda aqueles seguidores, aquela multidão, e os discípulos falam: manda ela embora. Vai ficar até que hora gritando aqui atrás da gente? E Jesus, de imediato, ele fala duas coisas. A primeira coisa que Jesus fala, para que ela ouvisse,
Ele disse assim: eu vim para as ovelhas, para os filhos de Israel, para as ovelhas perdidas da casa, para aqueles que são meus conterrâneos, que professam a mesma fé que eu professo. Jesus indiretamente estava dizendo para ela: eu não vim para você. O seu povo tem outros deuses. Eu não vim para os filhos, para os perdidos, eu vim para os filhos. Aí ela insistiu, não desistiu, seguiu adiante gritando. Jesus aproximou de Jesus. Jesus disse assim: não é bom que eu pegue o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e lance para os cachorros. Jesus estava dizendo assim: não é bom que ao invés de curar um desses filhos, eu volto para você. Eles estão me seguindo, eles estão atrás de mim. Você veio agora porque precisou. É interessante que por 2 vezes Jesus tenta dispensar aquela mulher, e foi áspero com ela. Jesus foi duro com ela. Primeiro chamando-a de estrangeira, depois chamando-a primeiro de inimiga estrangeira e depois de cachorrinho. Ela podia chegar e falar assim: eu vim aqui para passar por isso, vim aqui para ser humilhado, e saber, eu vou embora. Minha filha, eu vou dar um jeito, eu arrumo um jeito, eu me viro com ela, eu a amarro, eu coloco no quarto, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou suportar isso não. Tudo tem limite. Para tudo ter um basta. Ela podia tomar essa atitude. Só que dependendo da causa pelo qual buscamos Jesus, nós suportamos tudo para que esta causa tenha um aval positivo. Doeu na mulher as palavras que ela ouviu? Doeu. Se fosse hoje, no nosso século, provavelmente essa pessoa e mais uma meia dúzia não voltaria mais para a igreja de Jesus, porque se sentia ofendido. E muitas vezes eu creio que Deus tem uma palavra mais forte de confronto, para ver até que ponto a pessoa resiste pela bênção que ela deseja. Porque nós não conhecemos as coisas, mas Jesus conhece. Eu vou ver até onde ela resiste. Jesus chega nessa mulher e diz na lata dela: cachorrinho não come do pão dos filhos. Jesus esperava uma reação dela. Jesus esperava que ela tomasse um posicionamento. Ele queria conhecer até onde ela iria, o que ela faria para que a sua filha se libertasse daquele endemoninhamento. E ela humildemente diz assim: é verdade, mas deixa as migalhas cair, que já satisfaz os cachorrinhos. Ela não se sentiu ofendida. Ela sabia da guerra, da briga que havia entre os dois povos. Ela sabia que o judeu taxava o povo dela como cachorro. E ela falou assim: é verdade, Jesus, mas nós nos satisfazemos com as migalhas. Não precisa dar o pão, não. Não precisa dar o melhor. Só permita que eu coma as migalhas. Jesus nessa hora parou, olhou para ela e disse assim: filha, agora ele chama de filha. Filha, eu nunca vi entre os filhos alguém que tivesse uma atitude como a sua. Eu nunca vi entre os filhos alguém que tivesse um propósito tão grande, a ponto de não desistir dele depois de tomar 2 lapadas que eu lhe dei. Eu nunca vi uma fé assim. Uma fé que resiste à ofensa, uma fé que resiste à pressão, uma fé que resiste às adversidades, que não muda o seu rumo, que não sai
1 centímetro do projeto pelo qual ele trouxe aqui, você permaneceu ali, você não quis saber da palavra que você iria ouvir, você não se preocupou e não levou para dentro da sua alma as 2 frases que eu te disse, mas você permaneceu porque a sua fé, o desejo de ter a vitória é muito maior do que a ofensa que você podia levar para o coração. Faz o seguinte, seja feito conforme você quer. Não vou te dar pão não, vou te dar uma bengala, eu vou te dar uma padaria. Se você deseja que a sua filha seja liberta, que ela seja, porque você provou para mim que você é uma mulher de fé, de posicionamento, ousada a respeito daquilo que você deseja. Não desista de um projeto por causa de um percalço. Não desista de uma bênção por causa de uma palavra. Talvez Deus esteja assim como ela, provando o teu coração e a resistência até onde eu e você iríamos para receber essa vitória. Ela não mudou 1 centímetro do projeto que ela havia feito, do propósito que ela tinha. Ela disse, pode falar o que quiser, mas eu só saio daqui quando aquele demônio deixar minha filha. Eu só saio daqui quando a tua palavra for favorável a mim. Pode pisar, pode humilhar, pode xingar. Quantas pessoas ali não riram dela quando Jesus disse o pão é dos filhos e não do cachorro? Quantas pessoas ali zombaram dela, mas ela disse, estou nem aí, que zombem, que falem, que digam, porque eu tenho um projeto especial e por esta causa eu vim até Jesus, e com esta causa resolvida eu saio daqui, porque nada vai fazer com que eu desista. É existência. Sabe por quê? No nosso século, muitos daqueles que são chamados filhos não alcançam nada, porque não suportam a correção, porque não suportam a espera, porque nós vivemos na época do fast food, da comida rápida, da informação rápida, da internet. As pessoas não estão mais dispostas a esperar. Ninguém mais quer saborear uma boa comida. Vai no miojo, vai no lanche, vai na pizza, porque é rápido. Preparo é rápido. Eu não tenho tempo a perder, eu não tenho pressa. E muitas vezes Deus está trabalhando dentro do nosso coração, nos fazendo esperar, como a mulher daquele juiz, que Jesus diz, não fará Deus justiça aos escolhidos, mesmo que os faça por um tempo esperar. Eu não sei o propósito de Deus, ou porque a resposta ainda não veio. Talvez não sejamos prontos para ela, talvez não a mereçamos. Jesus testou se a mulher merecia. Quantas vezes Ele fez por nós e nós nem agradecemos? Ele fez e nós nem testemunhamos. E continuamos achando ter razão. Não, porque eu não faço isso por causa disso, não faço aquilo por causa daquilo. Nós sempre achamos ter razão. E Ele vai trabalhando em nós, a ponto de nos deixar na mão dEle. Porque essa mulher não tinha outra opção, é na mão dEle. E tudo isso que eu falei, ela nos dá 3 lições. Primeira lição, perseverança na fé. Continuarei aqui, custe o que custar. Não saio daqui sem a bênção que eu vim buscar. Meu propósito é minha filha vai alcançar a vitória, porque por ela eu vou ouvir tudo, vou sofrer tudo, vou ser humilhada, podem me chutar, podem me apedrejar, podem me cuspir, podem rir de mim, mas a minha filha vai alcançar a vitória, porque esse é o meu propósito. Perseverança na fé. Às vezes as coisas não saem como queremos, ou da maneira com que planejamos. Estamos planejando dessa forma. Nós temos tudo planejado, e Deus muda tudo. Mas as coisas estão contra mim, porque parece que quanto mais eu oro, pior fica. Parece que quanto mais eu vou aos cultos, mais difícil se torna. Aquela mulher, ela lutou bravamente na perseverança. Perseverar é esperar sem desanimar.
Desisti do meu filho, desisti do meu marido, desisti da minha mãe, desisti do meu pai, desisti da minha esposa, desisti do meu tio, desisti de todo mundo, desisti da cidade. Eu vou procurar algo melhor para fazer. Eu vou procurar uma igreja melhor, porque nós estamos sempre culpando o lugar, estamos sempre culpando a cidade, estamos sempre culpando a fé, estamos sempre culpando o nosso Deus. Mas nós não percebemos que não permitimos que Ele trabalhe em nós da maneira que Ele quer trabalhar. E o trabalhar de Deus dói. Trabalhar de Deus confronta, o trabalhar de Deus inibe, o trabalhar de Deus nos bota aos seus pés. Não para nos humilhar, mas para ver se merecemos. E a causa era nobre demais para desistir. A causa é nobre demais para pararmos, meus queridos. Eu estava estudando sobre crescimento de igreja. E as pessoas acham que crescimento de igreja é número de pessoas. Não é. Crescimento de igreja é a maturidade que se desenvolve naqueles que lá têm. A maturidade na palavra, maturidade nas decisões sendo tomadas. Uma igreja que cresce é uma igreja que se estrutura. Vocês sabiam que para que uma árvore de 10 metros ela fique firme, a raiz dela tem que alcançar 10 metros de profundidade? A raiz tem que dar a segurança necessária para aquela árvore. Então a raiz tem que ter a mesma altura do que é o tronco da árvore, do que a árvore em si. O bambu japonês, ele, em algumas regiões do Japão, ele, durante décadas, ele não passa de 1,60 m. Naquela região do Japão, ou no Japão em si, tem maremoto, terremoto, furacão. Esse bambu, durante décadas, ele não... As pessoas olham e falam: cortar essa porcaria, não serve para nada. Passa aí uma chave, corta isso. Enquanto ele está nessa altura, sua raiz está crescendo para baixo. E ele não cresce enquanto a raiz não alcança o solo rochoso, onde ela vai se expandir no meio das rochas para dar suporte. Porque quando vier o vento, a raiz quiser levantar a raiz, as rochas vão segurar. Depois de algumas décadas, o que ele não cresceu, ele cresce em alguns meses. Quando vem um furacão, aquele bambu chega a tocar no chão, mas quando o vento passa, ele volta ao estado original. Por que ele não quebra? Por que ele não sai? Porque a raiz está tão profunda, mais do que a altura dele está sua raiz nas pedras, que as pedras dão a ele o suporte necessário para enfrentar a ventania. Por isso que Jesus diz: quem constrói a casa na rocha, é na rocha que nós vamos ter suporte para perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que quem perseverar até o fim será salvo. Salvação é a perseverança até o último respiro na presença do Senhor, não importando o que Ele me dê ou deixe de me dar, não importando o que eu ganhe ou perca, o importante é que eu vou permanecer aqui, porque eu não busco apenas por essa vida, mas eu busco um crescimento para a vida eterna. Porque se a igreja acha que crescimento é só número de pessoas, ela vai acabar perdendo a vida eterna. Igreja não é crescimento de pessoas, mas também crescimento de pessoas. Mas o crescimento da igreja é o quanto crescemos como filhos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas o crescimento não é da noite para o dia. Uma visão, ela só acontece depois de 5 anos. O que nós estamos ensinando, começando agora, já estamos nas pregações, mas a partir de quinta, o que nós estamos ensinando a partir de quinta passada, daqui a 5 anos nós vamos colher os frutos. Nesses 5 anos tem mês que vai arrebentar, tem mês que não vai acontecer nada. Vai ter nesses 5 anos semestres que nós vamos ter grandes batismos, mas vai ter semestres que nós não vamos batizar ninguém. Eu não posso olhar o momento.
Eu preciso ter longevidade de projetos. Projetos a longo prazo, eles são mais duráveis do que projeto a médio e curto prazo. Nós estamos fazendo uma aplicação, comecei com R$4. Uma aplicação de uma caixinha para 2028. Lá, chegando em 2028, eu quero ter um montante que eu desejo. Comecei com R$4. Nós já estamos com R$100. Vai pegando daqui, jogando ali, é 10 aqui, é 10 ali, é 5 aqui, é 4 ali, é 1,50 aqui. Daqui a 3 anos, quando chegar em setembro de 2028, o montante que eu estou desejando vai estar lá. Sabe por quê? Longevidade de projeto. Mas aconteceram momentos aqui na cidade que eu já podia ter sacado esse pouco dinheiro para ajudar a pagar uma peça de um carro, ou um remédio de um gato, ou um remédio nosso. Nós não vamos tocar nesse dinheiro. Porque quem tem projeto a longo prazo tem que entender que você não pode tocar nos recursos que você deseja colher lá na frente. Eu não posso plantar hoje um dedo de mandioca e amanhã me dar fome eu tirar esse dedo da terra porque eu fiquei com fome. Não, eu não posso. Eu não posso ser imediatista. Eu tenho que ter uma perseverança, uma longeva perseverança. Uma perseverança que vai me fazer colher um fruto que eu desejo. Mas para chegar onde você deseja, você tem que chorar, suar, transpirar e tem que investir no seu projeto. E o maior investimento é a perseverança em Jesus Cristo. Segundo exemplo, humildade diante do confronto. Jesus confrontou, ela continuou humilde. Ela não mandou Jesus para lugar nenhum, ela não discutiu com Jesus, ela não se impôs, não mudou sua atitude. Pode falar o que o senhor quiser, pode falar o que o senhor quiser, eu tenho um propósito. E a minha filha vai ser curada. Jesus olha para ela e diz assim: eu não resisto. Sabe o que é o milagre? É quando Jesus não resiste. Quando Ele olha para nós, Ele vê tanta fé, tanta humildade, tanta perseverança. Ele fala assim: não tem como não abençoar. Não tem como não abrir a minha mão, porque essa pessoa, ela mexeu comigo. A humildade dessa mulher diante do confronto fez com que Jesus se surpreendesse. Jesus se surpreendeu com ela. Você não era uma estrangeira. E a terceira lição: confiança no poder de Jesus. Não vou embora não, porque é só Ele para libertar minha filha. É nele, é por Ele, é com Ele. É nele que está a bênção. E se eu for embora, minha filha vai continuar doente. Jesus, eu vou continuar. Deixa as migalhas para mim. Dá uma migalhinha, pelo menos para aliviar o sofrimento dela. Jesus fala assim: eu nunca vi entre os filhos uma fé desse tamanho. Segundo o teu desejo aconteça. Naquele momento, a filha dela foi livre de um demônio sem Jesus nem tocar em mim. Nós oramos por uma família naquele dia, aquele momento de período, assim: Senhor, envia o teu anjo naquela cama. E a pessoa estava totalmente perturbada, de repente ela calma, começa a dizer: tem 2 anjos aqui. E eles estão mandando eu tomar o remédio. Ela não queria tomar o remédio, mas tem 2 anos mandando eu tomar o remédio. A família achou que era mais um ano. E tomou os 9 medicamentos. E acalmou. E depois adormeceu. Aí eu falei: mas que hora foi isso? Ela foi entre 8h30 e 9 horas. Então nessa hora nós tínhamos pedido ao Senhor que enviasse anjos até. Nós não precisamos ir. Uma vez nós estávamos orando por um menino que uma máquina havia caído no maxilar dele e estava destruído. E estava lá no UTI. Senhor, agora nós não podemos nem entrar nessa UTI devido ao horário. Mas o Senhor pode. Repreenda agora esse anjo da morte. E acampa os seus anjos ao redor da cama desse moço. Era para morrer naquela noite, não morreu. E no outro dia eu fui lá.
Uma enfermeira relata assim, ele começou a ficar agitado em tal hora. E começou a ficar agitado. De repente, ele abre o olho, tudo destruído, a máquina havia destruído o maxilar dele. Afundado tudo isso. E esse menino que nós não dávamos nada, começou a querer se comunicar. E aquilo que estava, o coágulo do cérebro dele, que estava no cérebro dele, normalizou. E havia feito a reconstrução cirúrgica, né? E ela falou assim, ele não passaria de hoje. No outro dia, o menino estava lá, já conhecendo, e esse menino saiu do hospital, e a sentença de morte daquela UTI, ela foi revogada, porque a família não aceitava que ele morresse sem Jesus. Nós falamos de Jesus para ele, e ganhamos ele para Jesus. Não sei da vida dele, nunca mais ouvi falar desse menino, mas quando nós permanecemos confiando no poder de Jesus, o que eu não posso fazer, Ele faz por mim. Continue na perseverança na sua fé, humilde diante de qualquer que seja o confronto, seja espiritual, seja profissional, seja financeiro, seja na família. E por último, confie no poder de Jesus. Nós vamos orar agora por uma causa. Você vai orar por uma causa impossível que você quer ver. E você sabe, só Jesus para fazer isso. É só Jesus. Hoje é uma oração por uma causa impossível. Mas é uma causa. Então você pense bem antes de orar. Porque o poder de Deus vai ser liberado para que essa causa aconteça. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos nos colocar de joelhos, vamos orar por uma causa específica. Não precisa falar para ninguém qual é essa causa. Você vai falar para Jesus agora. Para Jesus, eu já sofri muita humilhação.